Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão e vamos continuar a nossa sequência de vídeo aqui do nosso curso do zero a um sistema completo. Então, o vídeo passado eu falei um pouco do conceito de como funciona o protocolo HTTP, porque agora nós vamos continuar o desenvolvimento aqui do nosso projeto e implementar um controller, que é uma classe que vai emitir, vai disponibilizar o meu back-end para o front-end. Então vamos lá, eu vou explicando na medida que a gente vai desenvolvendo. Então aqui na nossa estrutura de projeto nós já criamos o DTO, o usuário entity, repository, service, e agora nós precisamos criar o arquivo, a classe, né, uma nova classe, ó, botão direito do mouse em cima do pacote controller, new, class, e vamos para usuário controller, certo? E aqui no usuário controller, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a implementação dessa classe, certo? E depois a gente vai testar. Então eu poderia fazer um por um, ir lá e testar, mas aí o vídeo vai ficar muito demorado, então eu prefiro fazer o código inteiro aqui e depois a gente vê o que deu, se funcionou, se não funcionou. Às vezes é normal não funcionar de primeira, mas aí a gente vai resolver os erros, tá? Então, seguindo aquela nossa arquitetura, o repository conecta com o banco de dados, o service faz as regras de negócio, certo? E o controller é a camada que vai pegar o meu serviço e vai disponibilizar para o meu front-end acessar via protocolo HTTP, né, seguindo os conceitos da API REST, que daí um JSON se comunica, por aí vai, tá? Para a gente começar a desenvolver, então, basta nessa classe eu dizer que a classe aqui é um REST controller, certo? Então, a partir daqui, o Spring já identifica que essa classe vai ter essa responsabilidade de disponibilizar um API REST para o meu front-end, certo? Depois eu faço uma anotação que é o request mapping. Nesse request mapping eu digo qual URL vai acessar este controle. Então eu posso dizer assim, ó, que tudo que botar, por exemplo, barra usuário, certo? O nome da minha aplicação barra usuário vai estar mapeado para essa classe e os comandos aqui vão ser, os métodos nessa classe aqui vão ser executados, tá? Continuando aqui. Então, vamos supor, eu quero criar um método que vai me retornar uma lista de usuário, né? Então, na tela CRUD, que a gente viu que é create, read, delete, update, delete, né? Nós temos lá uma opção que é read, que faz a leitura dos dados, e para a gente fazer essa leitura dos dados aqui na API REST, a gente pode retornar uma lista de usuário DTO. Porque lembra, um negócio interessante até que eu tenho acompanhado, eu vou acompanhando a estatística de visualização do nosso curso ali. E eu vi que é normal, né? O primeiro vídeo tem mais visualizações, depois vem reduzindo. Tem um vídeo explicando qual é a diferença de DTO e Entity, que ele acaba que tem menos visualização do que o vídeo de CRUD, que é o vídeo posterior. Então, assim, se você pulou esse vídeo, para entender esse mecanismo aqui agora, por que eu estou usando o DTO, vai ficar um pouco complicado. Então, se você quer saber por que eu estou usando o usuário DTO aqui e não o usuário entity, no método que eu vou fazer de listar todos, por exemplo, certo? Você volta lá naquele vídeo para entender a diferença. Porque o que a gente disponibiliza para o usuário, nós criamos uma camada de objeto de transferência de dados que fica mais transparente. Mas lá tem de forma detalhada explicando este mecanismo, tá bom? Então aqui, esse método vai ser responsável por listar todos, certo? Então é a minha camada de entrada. O que eu tenho que fazer? Eu já criei esse método lá na camada service, então eu vou criar aqui uma variável do tipo usuário service, que é a minha camada ali intermediária, e vou anotar aqui de auto-wired, né? Para ele se fazer o controle de distanciação de forma automática. E eu vou botar aqui, ó, return usuário service.listar todos, certo? Então aqui ele vai vir do front-end o comando para listar todos, vai bater aqui no o usuário controller manda para o service onde faz as regras de negócio, né? Converte de DTO para entity ou vice-versa, vai lá, depois chama o repository, vai lá, busca no banco de dados e retorna os dados, né?
Então, aqui é o método de listar todos. Agora eu tenho que dizer que para acessar esse método aqui, eu necessariamente tenho que ter uma requisição do tipo get. Então, olha só, se lá no meu front-end eu fazer uma requisição get, tá, do tipo get, do método get, que a gente viu lá no vídeo passado, né, que temos tipos de métodos de protocolo HTTP, se lá fazer uma requisição get no endereço barra usuário, ele vai acabar executando este método aqui, tá bom? Então esse é o nosso primeiro método controller. Para a gente deixar esse vídeo um pouco mais otimizado, eu vou criar todas as operações CRUD aqui, né, que é alistar, cadastrar, alterar e excluir, e depois eu faço o teste, tá? Para a gente não ficar indo e voltando e ganhar tempo aqui no nosso vídeo. Beleza, eu fiz listar todos, agora o que eu quero? Eu vou fazer o inserir agora, então não precisa me retornar nada. O inserir, o que eu faço? Eu tenho que vir por parâmetro usuário DTO, certo? Usuário DTO, que é o cara que vai mandar para o service, dali ele vai converter e vai salvar no banco de dados, ok? Então, como é que eu faço aqui? Muito simples também, usuário service, tá? Ponto inserir, e eu mando usuário DTO. Beleza, então aqui é o método cru. Agora eu preciso definir algumas anotações para o REST controller, né, que é a minha camada controller para o meu front-end, saber como ele deve acessar este cara aqui. Então eu vou dizer que para acessar este método aqui, eu quero todas as requisições do tipo post. Então, se uma requisição for vir aqui para o meu barra usuário do tipo post, ele vai executar este método. E mais, eu quero que essa informação de usuário, tá, seja lido lá do meu body, da minha requisição post. Por quê? Porque uma requisição post, ela tem normalmente, né, o cabeçalho com as informações ali da requisição e ela tem um corpo também, ela tem um body, né? O body seria a palavra em inglês de corpo, né? Então eu posso botar aqui que este usuário DTO deve ler aqui de request body, tá? Então vejam, request body, deixa eu importar, ó. Então, ao vir uma requisição no barra usuário, certo? Do tipo post, tá? Eu espero um corpo que vai ser o meu usuário DTO e esse cara eu acabo inserindo no banco de dados, ok? Vamos lá para o nosso alterar agora. O alterar eu posso retornar um DTO aqui, tá? Que seria o usuário alterado, por exemplo, alterar, né? E eu mando aqui o DTO com as novas informações, vamos dizer assim, certo? E aqui também ele fica muito simples. Aqui eu vou dar um return, né? Porque vai retornar o usuário. Então eu posso dar um usuário service.alterar, ok? Alterar mandando para o usuário. Vamos aos mapeamentos. Então, se o front-end, né, acessar o barra usuário, o que eu quero que faça? O alterar, eu vou mapear para a requisição do tipo put. Então, se ele fizer uma requisição put, ele vai cair aqui nesse método alterar. E eu preciso também ler o corpo, né? O corpo desse cara, que é o meu request body. Então, eu vou fazer a anotação aqui, tá? Então, é muito parecido com inserir. A única coisa vai ser mudar aqui o tipo, né, do protocolo HTTP de requisição. E nesse caso aqui ele retorna o usuário alterado com as novas informações, tá? E por fim nós vamos fazer aqui o nossa exclusão, né? Então, a exclusão eu faço um pouco diferente aqui, eu posso usar um tal de response entity aqui, que é uma classe do próprio Spring Boot, que serve para. É como se fosse uma interface de saída, já para aparecer a informação lá que eu quero, enfim, né? Depois a gente vai ver mais para frente de forma mais detalhada. Então eu vou dar um excluir e por parâmetro eu vou mandar o quê? Eu vou mandar o ID do usuário que eu quero excluir. Então para excluir também é muito fácil aqui. Nós vamos dar um usuário service, excluir, mandando por parâmetro o ID. Outra coisa que eu vou fazer aqui, tá? É um return, mandando aqui, dizendo, se acabou corretamente, eu vou dar um response entity aqui, ó, ponto ok, dizendo que, ok, deu tudo certo, e ele acabou
excluindo com sucesso, né? O mapeamento para esse cara aqui, então eu ponho um @deletemap, então se o método que for vir lá do front-end for do tipo delete, ele vai executar esse cara aqui. E esse parâmetro, diferente ali do request body, certo? Ele vem por parâmetro. Então esse cara, ele não vai vir no corpo, ele vai vir na URL. Então, o que vai acontecer? Quando ele mandar excluir, ele vai mandar uma requisição do tipo delete, ele vai mandar assim, ó, barra o endereço, né? Então, http, barra endereço aqui, barra usuário, barra o ID que eu quero excluir. Por exemplo, eu quero excluir o número 3, então eu mando isso aqui, ó. Se eu mandar um protocolo HTTP do tipo delete para essa URL aqui, o meu Spring já vai entender que eu tenho que executar este cara aqui para excluir. Como é que eu faço para pegar esse 3 aqui da URL? Porque no inserir e no alterar, a informação veio do corpo da requisição. Aqui, o parâmetro está vindo na própria URL. Como é que eu pego esse cara aqui no Spring Boot? Basta eu botar aqui por parâmetro, né, o barra, que seria essa barra aqui que vem em seguida, abrindo uma chave dizendo que vem o ID por parâmetro. Então ele automaticamente vai pegar esse ID e vai mandar por parâmetro no meu método. Preciso fazer uma anotação para dizer que este cara aqui, esta variável aqui, tá, deve preencher esse atributo aqui. Qual é esse mapeamento? É path variable, certo? Deixa eu importar esse cara aqui, indicando para ele que eu quero ler o atributo ID. Então agora está completo, ó. Então quando eu chamar este endereço aqui, ok, com ID aqui depois da barra, né? Já está mapeado aqui. Ele vai pegar o ID e vai mandar por parâmetro aqui no meu método e vai conseguir excluir, tá bom? Então vamos executar esse cara agora para ver se vai funcionar. Então vejam só, vou rodar o meu projeto aqui, Spring Boot, vamos ver se ele vai rodar tudo de acordo, se vai iniciar. Ok, iniciou o meu processo. Como é um protocolo HTTP, por exemplo, certo? Eu posso vir aqui, que eu já fiz esse teste também anteriormente, mas eu posso vir aqui dando um localhost 2.8080, certo? E ele já vai conseguir fazer as informações. Quando eu faço uma requisição aqui no browser, certo? Normalmente é uma requisição GET. Então, se eu botar barra usuário, certo? Ele vai me retornar, ó, já retornou aqui, ó, retornou os usuários lá do banco de dados. Se eu for ver no meu Spring Boot, vocês podem ver que ele já fez um select no banco aqui, ó, ele fez um select trazendo a informação, tá? Aqui não veio nada, porque não tem nada no banco de dados. Para eu testar aqui com o browser, não daria, porque eu não tenho como eu forçar vários tipos de protocolo, vários métodos ali para eu fazer o teste. Tem uma ferramenta que a gente pode testar o back-end sem ter o front-end, que é o Postman, tá? O Postman, eu até vou botar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como instalar o Postman, como pode usar, tá? Então, para testar o back-end, vocês vão ter que ter essa ferramenta que é o Postman, tá? É um programa que se instala aí na máquina e pode testar, certo? E aqui eu consigo simular uma requisição post, uma requisição delete, uma requisição put, por aí vai, tá? Então, se você não tem o Postman instalado, veja o link aqui na descrição do vídeo para baixar, né? Pausa o vídeo, vai lá, baixa e depois volta para cá. Como é que nós podemos testar o back-end agora? Ok. Então eu vou criar aqui uma nova coleção de testes, de requisições, e depois eu posso vir aqui em add request, certo? Então aqui eu tenho uma requisição que eu posso trabalhar. Então se eu for vir aqui botar o mesmo endereço que eu botei lá no browser, né, 8080/usuário, ele já, do tipo get, ele já vai lá no meu back-end, não vai retornar nada aqui, ó, mas veio o status 200, o status ok, tá? E agora eu posso testar outras formas. Eu quero testar um cadastro de usuário. Então eu vou vir aqui, ó, vou escolher o post, certo? Depois eu vou aqui no corpo do protocolo, vou dizer que eu quero adicionar aqui how,
tá? Quer dizer, botar um payload aqui, que a gente chama, um corpo da nossa requisição. E essa requisição é um JSON. Tá? Lembra que eu falei do JSON, que é uma maneira de representar os dados que o nosso front-end manda? Então, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos pegar vamos simular esse usuário DTO, por exemplo, aqui com nome, login, senha, e-mail, com JSON, para tentar cadastrar. Então vejam só, aqui no meu Postman, como é que eu faço? Eu não preciso mandar o ID porque é cadastro, mas como é que eu posso fazer uma representação do meu JSON aqui, do meu dado? Posso dizer aqui, ó, nome, eu vou mandar Rogério, certo? Depois eu posso mandar o login, Rogério, tudo minúsculo. Depois, a senha, posso botar 1, 2, 3, 4. Depois, e-mail, rogerion@gmail.com. Então, beleza, aqui, ó, vamos ver se tem mais alguma informação. Eu acho que não tem, são só essa. Ó, o nome, login, senha, e-mail. O ID eu não preciso mandar porque o meu banco de dados ele incrementa de forma automática, né? Então, basicamente, nome, login, senha, e-mail. Eu escrevi um JSON que representa o meu usuário DTO. E agora, com esse cara aqui, ó, eu vou fazer uma requisição do tipo post para o meu back-end. Então, eu vou executar esse cara. Ó, vou enviar essa informação. 200, ok. A princípio, cadastrou corretamente. Cadastrou corretamente. Vamos ver se já está cadastrado no banco. Deixa eu pegar essa requisição agora e fazer uma requisição GET. Ó. Se eu mandar buscar o GET agora, ó, o usuário que eu registrei retornou aqui. Então eu posso cadastrar novas pessoas aqui, né? Posso botar Rogério 2, né? Qualquer coisa, não tem nenhum critério de repetição, então ele vai deixar repetir. Ó, então se eu mandar, cadastrou de novo. Se eu for buscar os dados agora, ele vai me retornar o Rogério 1 e o Rogério aqui 2, tá bom? Então quer dizer que o nosso listar deu certo, o nosso cadastrar deu certo. E o nosso alterar, como é que eu faria? Para alterar, eu obrigatoriamente tenho que mandar o ID de qual que eu quero alterar. Então aqui eu posso mandar o ID do Rogério 2, eu vou mandar um alterado aqui, ó, alterado, certo? Só que em vez de eu mandar a requisição post, eu vou mandar a requisição put, né? Porque lá no meu mapeamento que eu fiz, aqui, ó, fiz o get para listar, o post para cadastrar, o put para alterar e o delete para excluir, certo? Então agora, para eu alterar, estou mandando put, estou mandando o ID dele, certo? E alterado. Vamos ver se alterar. Ele tem que me retornar aqui o usuário alterado. Vamos ver se vai funcionar. Ó, mandei o cara, beleza, ó. Alterou, já veio o cara alterado aqui para mim. Se eu for listar os usuários novamente, ó, já veio o Rogério e Rogério alterado aqui no meu banco, na minha listagem, certo? E por fim, vamos testar o delete. Então, delete eu posso mandar barra usuário, barra o ID que eu quero deletar. O ID que eu quero deletar é o 2, certo? E agora eu vou escolher o protocolo do tipo delete, certo? O body aqui eu nem precisava mandar nada, então eu posso botar none aqui, que não precisava nada. E ao mandar aqui um send, se retornou 200, ok, quer dizer que ele excluiu. Então, se eu for listar todos os usuários, ó, repare que o 2 não tem mais, né? Então, se a gente for ver o console aqui do Spring Boot, ó, o Hibernate, ele vai fazendo, ó, insert, update, delete, ele vai fazendo todas as operações que a gente escreveu. O mais interessante é que a gente não precisou escrever nenhum SQL, né? Ele automaticamente, com o mapeamento, ele já faz tudo, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo nós conseguimos botar em prática o nosso back-end, tá? E esse vídeo, ele pode ser que vocês tenham dificuldades, porque vamos dizer, como esse é o último vídeo, esse aqui é a execução de tudo que a gente fez para trás. E a gente acaba validando tudo que foi feito até nesta aula aqui. Então pode ser que você, ao iniciar o Spring Boot ou ao executar alguma informação, dê algum problema aí. Então você põe aqui no comentário que eu ajudo você a resolver. Se deu certo, também comenta, ó, deu certo, tá caminhando, ok? Para eu ter o feedback de vocês.
Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, tá? Então, se você está acompanhando só os vídeos aí, dá uma força para mim, inscreve no canal, para que a gente alcance uma marca legal aí, para a gente ter mais divulgação aí no YouTube destes vídeos, tá bom? Mas espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comente aí. E até o próximo vídeo com a continuação aqui da nossa jornada, do nosso sistema do zero ao tudo, né? Tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.